Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa agora ao vivo, direto dos estúdios da B3, aqui na capital paulista. Começamos com informações do mercado financeiro, um dia em que o dólar começou operando em alta, uma alta que era provocada por tensões ainda no campo externo entre Estados Unidos e a Síria e também por uma certa cautela depois da divulgação daquela lista do ministro do STF, Edson Fachin. Só que já próximo do fechamento, o dólar passou a cair. Uma queda que já é atribuída à possibilidade do governo conseguir aprovar a reforma da Previdência e também à proximidade da divulgação da nova taxa básica de juros aqui no Brasil. O Comitê Político Nacional aqui do país, o Copom, está reunido neste momento e deve divulgar a sua decisão daqui a pouco, a partir das 6 da tarde. Com isso, o dólar caiu, queda de 0,31%, negociado a R$ 3,13 mais 50. O índice Bovespa também passou boa parte do dia influenciado por essas informações da lista do ministro Edson Fachin. A 63.891 pontos registrou uma queda de 0,72% hoje. O preço do minério de ferro em baixa também influenciou essa queda mais acentuada para o índice Bovespa hoje. Agora, informações em relação ao mercado de fertilizantes. As entregas de fertilizantes aqui no mercado tiveram uma queda durante o mês de março, mas passaram a subir se você compara o acumulado dos 3 primeiros meses deste ano com 2016. Você acompanha agora os números que foram divulgados pela ANDA, que é a Associação Nacional para a Difusão de Adubos. Bom, no mês de março, a queda foi de 3,2% nas entregas de fertilizantes, se comparados com março de 2016. Já no primeiro trimestre desse ano, entre janeiro, fevereiro e março, houve esse aumento de 3,5% nas entregas, que chegaram a 6.400.000 toneladas. As importações passaram de 1.300.000 toneladas, com um crescimento de 18,3% no mês de março, se comparado com março do ano passado. Nesse trimestre, nos 3 primeiros meses do ano, a alta nas importações já é de 31% para os fertilizantes aqui no Brasil. Bom, e no Fórum das Cooperativas Agrícolas, que aconteceu aqui em São Paulo, um bom exemplo. As cooperativas do Paraná agora estão se juntando para ter maior eficiência. Veja. Renato, você abordou aqui o acordo entre cooperativas, o que é raro no Brasil. Lá no Paraná, é possível conseguir um acordo e diminuir a disputa entre as cooperativas? Eu acho que é possível e com certeza isso passa pelas pessoas em primeiro lugar, né? Precisa haver boa vontade para que isso aconteça. A gente sabe que muitas vezes os interesses das cooperativas são exatamente os mesmos em relação, vamos dizer, à rentabilidade, a rentabilizar para o seu cooperado. Mas muitas vezes a individualidade é uma coisa muito forte e ela acaba, de certa forma, prejudicando, vamos dizer, muitas vezes os negócios, porque você acaba concorrendo entre cooperativas. E lógico que se a gente conseguir fazer um bom trabalho de aproximação e gerar valor, né, para as cooperativas através de uma intercooperação, isso sempre é extremamente bem-vindo e é música aos ouvidos. Vocês conseguiram união em 3 grandes projetos. Quais são os projetos que vocês desenvolveram lá no Paraná entre essas 3 cooperativas e que dá resultado? Bom, nós começamos desenvolvendo primeiramente um projeto de intercooperação na área de lácteos, onde nós construímos 3 plantas para a gente poder então absorver a produção dos nossos cooperados e com isso tirar uma concorrência na captação, principalmente de leite, na base da produção dos nossos cooperados, para que, na verdade, todo mundo participa de um negócio onde, na verdade, o leite vai para uma só indústria ou para um só negócio. E isso faz com que o produtor, na verdade, esteja muito mais tranquilo com relação ao fornecimento da sua produção e você acaba com a concorrência de repente uma cooperativa querer pagar mais pelo preço do leite do que em detrimento a outra cooperativa. Na verdade, a gente consegue com isso equilibrar muito mais os preços na base e automaticamente com isso você ganha de escala com a produção e a industrialização dessa matéria-prima.
Agora, vocês tiveram outros projetos também. O outro envolve a área de carnes, produção de produtos embutidos que vocês lançam no mercado agora com a marca Alegra, né? Também uma parceria de bons resultados? Também acho que é uma intercooperação que ela se iniciou há 3 anos atrás. É um projeto novo que está sendo desenvolvido. Nós sabemos das dificuldades que um projeto novo sempre desafia. Mas é um projeto que está se consolidando e principalmente nós enxergamos novamente que o fato de nós termos uma cadeia de industrialização em conjunto com as cooperativas, nesse modelo de intercooperação, faz com que o nosso cooperado ele tenha confiança em fazer investimentos na atividade. A gente sabe que a atividade suinícola é uma atividade que nos últimos tempos no Brasil tem passado por muitas dificuldades, porque existe uma oscilação de preço muito forte no mercado e muito produtor independente dentro desse mercado ele não consegue sobreviver. Mas nesse modelo de industrialização com os nossos produtores ligados à nossa planta industrial, participando dos resultados, faz com que o produtor realmente se sinta muito mais confortável em fazer investimentos na sua propriedade e com certeza é um negócio que vai ter uma maturidade muito rápida em relação, vamos dizer, a transferir uma parte da renda dessa cadeia também para o nosso associado. Bom, esse acordo foi feito para leite, foi feito para carne e também para a produção de farinha de trigo. É também um projeto novo desenvolver essa área de farinhas? Na verdade, a ideia de nós investirmos na área de moagem de trigo veio pela necessidade de que o nosso mercado ele é muito posicionado em cima das informações da indústria. Então as indústrias, na verdade, mais ou menos começam a formatar preço do trigo no mercado, baseado em cima de qualidade, baseado em cima de informações que a gente, como somente produtor, a gente não tem a informação se realmente, vamos dizer, essa informação que vem é fidedigna ao que realmente está acontecendo. E talvez o fato de nós termos hoje a planta industrial de moagem e nós termos também a base de produção, faz com que a gente tenha, primeiramente, um produto de excelente qualidade, que a gente consegue com isso, na verdade, ter uma rastreabilidade de toda a cadeia de produção, e isso, logicamente, o mercado começa a enxergar também como um diferencial. E a gente hoje compra o trigo no mercado, spot, independente se ele pode ser de cooperado, como pode ser no mercado, mas hoje esse negócio, na verdade, está sendo desenvolvido pelos corporativos das cooperativas. A hora que a gente tiver uma maturidade maior dentro desse projeto e a gente tiver, vamos dizer, um mercado já mais consolidado, também fornecendo já farinha para o mercado varejo, quem sabe a gente pode mudar um pouquinho o nosso modelo de distribuição de resultado, fazer com que o produtor, agricultor, independente se ele é produtor de trigo ou não, participe dos resultados também desse negócio. O acordo entre a Castrolanda, a Frisia e a Capal já dão resultado financeiro? Com certeza, o fato de nós termos iniciado a intercooperação já deu resultados positivos, né, tanto na indústria de lácteos quanto também no mercado de farinha, na indústria de farinha de trigo. E a gente está terminando de consolidar o negócio de carnes. Nós vemos que o modelo que nós estamos desenvolvendo em conjunto com as outras 2 cooperativas é algo bastante inovador. Nós temos hoje um conceito muito mais voltado para negócio, trabalhando muito de forma sincronizada com as diretorias das outras cooperativas. E a gente, na verdade, está começando a desenvolver um planejamento estratégico, que é o planejamento estratégico que a gente chama da porteira para fora, onde qualquer negócio que a gente for eventualmente desenvolver dentro das cooperativas, a primeira pergunta que tem que vir para nós é a seguinte: esse negócio vai afetar a intercooperação, sim ou não? Então, se é um negócio que de alguma forma vai afetar a intercooperação, ele primeiro tem que ser colocado para que os outros também possam opinar sobre esse negócio. E eu acho que isso talvez seja a grande mudança que está acontecendo. Nós estamos hoje projetando as cooperativas, hoje num modelo de intercooperação, onde
a parte da industrialização toda ela seja focada mais dentro desse modelo de negócio, mas que a base da produção continue sendo feito pelos cooperados das cooperativas e que se mantenha a individualidade de cada cooperativa, as suas características e também os seus valores, né, para que o produtor que está lá na base, o cooperado, ele se sinta bem dentro desse negócio, independente se ele está ligado a uma cooperativa ou outra. Bom, e no próximo bloco você vai ver que a safra de cana-de-açúcar foi menor na temporada 16-17. Nós voltamos já. O Mercado do Campo está de volta e agora com informações do mercado do café. Os preços do café robusta já começaram a cair forte aqui no Brasil no mês de abril por conta da colheita que acontece em Rondônia e também no Espírito Santo começa nos próximos dias. No mercado internacional, hoje foi um dia de queda para os preços. De acordo com analistas do mercado, não há um motivo específico. Há essa boa expectativa de safra aqui no Brasil que acabou derrubando os valores. Maio a 2.157 dólares por tonelada, cai 0,87%. Contrato de julho a 2.183 dólares por tonelada, queda de 0,72%. E setembro a 2.190 dólares por tonelada, uma queda de 0,59% hoje. Os preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York tiveram uma queda ainda mais acentuada. Para maio, $1,38 por libra-peso, queda de 1,35%. Julho, a $1,40 por libra-peso, queda de 1,26%. Para setembro, $1,42 por libra-peso, a baixa é de 1,27%. E dezembro, a $1,46 por libra-peso, queda de 1,24%. Os preços negociados aqui no Brasil seguem essa tendência internacional de Nova York e Londres. Para julho, 167 dólares e 25 centos a saca, a queda é de 1,41%. Já setembro fica em 170 dólares a saca, queda de 1,25%. E dezembro, a 175 dólares e 65 centos a saca, queda de 1,38% hoje, portanto uma quarta-feira de queda para os preços do café de uma maneira geral no mercado futuro. Agora a previsão do tempo, Juliana Rezende nos conta como ficam as condições do clima em todo o Brasil. Olá, Rafaela. Olá a todos. Uma frente fria avança agora em direção à região sudeste e espalha nuvens carregadas pela parte central do país. Na maior parte do centro-sul do Brasil ainda segue chovendo de forma menos expressiva e de forma mais irregular. As pancadas ainda não devem ganhar intensidade, mas ainda ocorrem de forma abrangente. Mas é na região norte onde são esperados os maiores volumes de água, pode chover até 70 milímetros. No extremo sul gaúcho ainda não há expectativa de chuva no decorrer dos próximos dias, assim como no interior da região nordeste. Ao longo do segundo período, entre os dias 17 e o dia 21 de abril, agora as chuvas voltam a ganhar força, especialmente na região sul. São esperados agora um volume de água de até 70 milímetros na faixa oeste do estado do Paraná. Também segue chovendo de forma significativa na maior parte da região sul, com volumes de água de 30 até 50 milímetros. As pancadas agora seguem se espalhando pela maior parte da região sudeste e centro-oeste. A região norte segue recebendo chuvas volumosas, ainda com volume de água de até 70 milímetros entre o Amazonas e o Pará. Já na região nordeste, as pancadas perdem mais força e se tornam mais isoladas. Ao longo do terceiro período é que as chuvas ainda voltam a ocorrer de forma bastante expressiva na região norte, ainda com riscos para temporais. Pode chover agora até 100 milímetros entre o estado do Amazonas e também na faixa oeste do Pará. Agora, na maior parte do centro-sul, as chuvas agora perdem um pouco mais de intensidade. Os volumes de água não devem passar de 30 milímetros, principalmente entre as regiões sul e ainda a região centro-oeste. Então, essas chuvas menos expressivas pelos próximos dias seguem garantindo a colheita da cana-de-açúcar. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, que volta daqui a pouco com outras informações da previsão do tempo. Os produtores de beterraba da França deverão aumentar a sua área plantada em 16%, já avisando o fim das cotas da produção de açúcar lá na União Europeia, que é em outubro deste ano. A informação é do ministro da Agricultura francês. Ele disse ainda que a expectativa é de uma produção de 468 mil hectares,
contra 403 mil hectares da safra passada. Há uma boa expectativa de aumento na produção de açúcar lá na União Europeia. Aqui no Brasil, a safra 16/17, encerrada oficialmente no fim de março, teve uma queda no processamento, de acordo com os dados que foram divulgados pela Única hoje. Segundo essas informações, o processamento de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil foi de 607.130.000 toneladas, queda de 1,71% na comparação com a safra 15/16. De acordo com a análise da Única, essa quebra aconteceu por conta de problemas climáticos que afetaram a produção aqui no Brasil. No mix, houve um aumento na produção de açúcar, chegando com um valor até bem expressivo. Foi o maior mix, o maior potencial desde a safra 12/13 e houve um aumento na produção de 14,11%. Já a produção de etanol teve uma queda de 9,12% na safra 15/16. As vendas de etanol caíram por parte das destilarias na safra 16/17, cerca de 11%, ainda de acordo com a Única. E isso tem afetado também as cotações do açúcar. Apesar dessa queda no processamento, há uma boa expectativa para a safra que já se iniciou aqui no centro-sul do Brasil. E aí os preços do açúcar vêm operando em baixa em relação ao mesmo período do ano passado. Só para se ter uma ideia, o preço fechou ontem, segundo o CPEA, para o açúcar cristal, a R$ 73,13 por saca de 50 quilos. De acordo com os pesquisadores do CPEA, em abril do ano passado, a média do preço no mercado paulista do açúcar era de R$ 79,00 a saca de 50 quilos. Com isso, há uma queda de 6,4% nos preços no mercado físico aqui do Brasil, na comparação de um ano para o outro. Você acompanha também o mercado futuro, que agora vem apresentando quedas também. No ano passado, o preço do açúcar lá na Bolsa de Nova York atingiu o maior valor histórico, passando de 21 centes por libra-peso. Agora, fica em torno de 16 centes por libra-peso, queda para os contratos de maio e julho de 0,11%. Já o contrato de outubro, que passou na máxima do dia de 17 centes de dólar por libra-peso, teve queda de 0,35%. Os valores do açúcar, então, registrando baixa, tanto aqui no Brasil quanto no mercado internacional, com essa boa expectativa de safra aqui no país e também na União Europeia. No próximo bloco, os preços da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Voltamos já. O mercado do campo está de volta e agora nós vamos saber quais serão os destaques desta quarta-feira do Pecuária BR, que começa logo mais após o mercado do campo. Renata Ferreira está nos estúdios do Canal do Boi, lá em Campo Grande, e nos conta o que eles prepararam para a edição desta quarta-feira. Olá, Renata. Olá, Rafa. Olá a todos que acompanham a programação do SBA, o Mercado do Campo. Daqui a pouquinho tem Pecuária BR, 18h15, horário de Brasília. E entre os destaques do programa de hoje está a Expo Zebu 2017, que acontece agora, no dia 29 de abril e vai até o dia 7 de maio e deve contar aí com a presença do presidente da República, Michel Temer. O anúncio foi feito esta semana durante reunião aí entre a diretoria da BCZ, deputados e o próprio presidente. Durante essa reunião também foram debatidos temas como cobrança do Fundo Rural e também os prejuízos da operação carne fraca para os pecuaristas. Você vai ver aqui também no programa uma análise sobre o levantamento da Conab, divulgado ontem, da safra brasileira, temporada 16/17, que deve alcançar aí 228 milhões de toneladas. Tem também os resultados do programa GenePlus, um programa de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte, os resultados feitos em fazendas de 4 municípios do estado de Mato Grosso. Tem também a previsão do tempo para todo o país aqui no Pecuária BR e também as informações de mercado direto aí da Bolsa de São Paulo. É com você, Rafa. Ok, obrigada pelas informações, Renata.
Bom, e as entidades que realizam a AgriShow, a maior feira de implementos agrícolas que acontece entre os dias 1º e 5 de maio em Ribeirão Preto, acreditam que durante o evento o governo possa liberar cerca de 5 bilhões de reais para a contratação de financiamentos de máquinas e implementos agrícolas na safra 16/17. Agora, o pedido das entidades é que o governo libere mais 1,5 bilhão de reais para o Moderfrota. Com isso, o total passaria de 9 bilhões de reais destinados a esse tipo de financiamento. Voltamos a falar sobre a previsão do tempo. Nos Estados Unidos começa agora o plantio do milho e depois da soja. E o clima será decisivo para a boa produção por lá, o que pode também impactar nos preços aqui. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, nos conta como ficam as condições para os Estados Unidos. O plantio do milho já começou nos Estados Unidos e agora, no decorrer dos próximos dias, também começa o plantio da soja. A situação segue favorável por conta do aumento gradativo das temperaturas, que interfere também nas temperaturas do solo. No decorrer dos próximos dias, agora as chuvas se concentram principalmente na parte mais ao norte do país. Os acumulados ainda não devem ganhar tanta intensidade, mas ainda segue chovendo de forma regular. Ao longo do segundo período, entre os dias 17 e o dia 21 de abril, as chuvas agora se tornam um pouco mais abrangentes e ganham um pouco de intensidade. São esperados agora volumes de chuva de até 30 milímetros na parte central do país. Mas é ao longo do terceiro período, do dia 22 ao dia 26 de abril, que as chuvas se tornam mais abrangentes no país e seguem ainda ocorrendo com volumes significativos. Agora, os maiores acumulados de chuva não devem passar de 15 milímetros. É uma chuva ainda mais isolada, mas segue mantendo a umidade do solo elevada e favorecendo o desenvolvimento tanto da soja como do milho. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Ok, obrigada, Juliana. Bom, o milho já teve cerca de 3% da sua área plantada lá nos Estados Unidos e hoje foi um dia de queda para os preços. Mas nós começamos com os valores da soja, que ontem atingiram o menor patamar em um ano e aí a quarta-feira foi um dia de recuperação. Não foi um dia de alta tão intensa assim que faça os valores subirem muito, mas houve essa consolidação de acordo com operadores de mercado com preços tão baixos. Muitos fundos de investimento, muitas trades acabaram voltando para o mercado lá em Chicago e fazendo novas compras. Aí o contrato de maio ficou negociado a $9,47 por bushel, alta de 0,90%. Para julho, $9,58 por bushel, alta de 0,84%. Agosto, a $9,60 por bushel, alta de 0,83%. E setembro, a $9,57 por bushel, sobe 0,78%. Os preços do milho hoje, diferente da soja, eles acabaram tendo uma alta menor. O que acontece lá nos Estados Unidos? Há uma expectativa de uma safra menor por lá. A área plantada não deve ser recorde como no ano passado e deve dar muito espaço à soja. Há uma preocupação com as chuvas que vêm por aí, como nós acabamos de ver na previsão do tempo, e aí os preços não têm apresentado grandes mudanças. Para maio, $3,69 por bushel, alta de 0,68%. Contrato de julho a $3,76 por bushel, sobe 0,60%. Contrato de setembro a $3,82 por bushel, sobe pouco mais de 0,5%. Mesma alta para dezembro a $3,92 por bushel. Agora você acompanha os preços aqui no Brasil. Ontem foi um dia de queda bem acentuada para todo o mercado futuro do Brasil por conta da expectativa da Conab de uma produção de cerca de 90 milhões de toneladas para o milho. O contrato de maio hoje segue nessa tendência de queda, baixa de 0,85% a R$ 26,94 a saca de 60 quilos. Já o contrato de setembro fica em R$ 27,45 a saca e tem uma recuperação hoje, uma alta de 0,18%. Aí os contratos mais longos voltam a cair. Novembro, a R$ 28,00 a saca de 60 quilos,
cai 1,62% e nos últimos negócios registra uma nova queda, já fica em R$ 27,82 a saca. Para janeiro de 2018, R$ 29,50 a saca, a queda é de 0,14%. Há uma certa pressão baixista ainda para o mercado de milho aqui no Brasil, isso porque os valores são muito grandes da produção, há uma oferta muito boa e uma preocupação com a demanda. Bom, o Mercado do Campo desta quarta-feira, 12 de abril, fica por aqui. Você acompanha agora o Pecuária BR com Renata Ferreira e Jorge Zaidan. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde.